Para nós que ficamos aqui no templo, a gente está vivendo esse tempo de quaresma. Quaresma, como nós falamos, né, no começo do culto, é esse período de arrependimento, de reflexão sobre a nossa condição humana. E por isso a nossa série nesse período será os 7 pecados na sociedade do espetáculo. Os 7 pecados na sociedade do espetáculo. Com certeza você já deve ter ouvido falar alguma coisa a respeito dos 7 pecados capitais. Essa ideia de capital, a palavra capital significa cabeça, ou seja, aquilo que é principal, aquilo que é importante, aquilo que é influente. A ideia é que esses são os pecados principais a partir dos quais derivam todos os outros. Você pode pensar numa metáfora de uma árvore, né? Se a gente tivesse uma árvore bem grande, esses pecados seriam os galhos principais. E a partir desses galhos brotam galhos secundários, chegando nos ramos. Só que esse termo pecado capital, ele não aparece na Bíblia. A ideia toda surge com os pais do deserto no século IV, lá no Egito. A gente tem um monge chamado Evagrio Pôntico. E esse monge, ele fala sobre... Na verdade, ele sistematizou 9 pecados. A ideia é o seguinte: como ele é um homem de uma cultura helenista, né, influenciado pela filosofia grega, os gregos dividiam o ser humano em 3 esferas. Então a primeira esfera é a esfera do desejo. E nessa esfera ele coloca 3 pecados, que seriam a gula, a luxúria e a avareza. Depois a segunda esfera seria a emocional. Na esfera emocional, o Evagrio colocou o pecado da tristeza, da ira e da assídia. E a terceira esfera é a espiritual, onde o Evagrio colocou a vanglória, a inveja e a soberba. Passados alguns séculos depois, a gente vai ter o Papa Gregório Magno, né? E o Gregório ele sistematizou 7 pecados. Então permaneceram iguais a gula, a luxúria, a avareza, a inveja e a ira. A tristeza e a assídia, eu vou explicar melhor quando eu falar desses pecados, ele juntou esses dois naquilo que ele chamou de preguiça. A ideia não é uma preguiça física, assim, porque a assídia tem a ver com esse desassossego. Sabe essa coisa de você não tá num lugar e não tá satisfeito, aí você queria estar em outro lugar, aí você tá naquele outro lugar, você queria estar no lugar anterior. Essa falta de sossego é o que ele chama de assídia. Então tem a ver mais com uma preguiça espiritual. E também a soberba e a vanglória, o Gregório juntou numa coisa só que ele chamou de orgulho. E segundo o Gregório seria o pecado principal. Bom, a ideia para nossa série de mensagens surgiu de um podcast que eu estava escutando, quando alguém relacionou os 7 pecados com cada uma das redes sociais ou um aplicativo, alguma coisa que tem hoje em dia na internet. Então, por exemplo, o orgulho relacionado com o Instagram, a luxúria com o Tinder, a gula com o iFood, a ira com o X, né, o finado Twitter, e a preguiça com a Netflix. A inveja eles relacionaram com o Facebook e a avareza com o LinkedIn. Assim, eu confesso que quando eu escutei eu achei muito interessante, mas para mim foi meio difícil fazer essa relação de 1 para 1. Porque, por exemplo, sei lá, você pegar o Instagram, por exemplo, você tem vários desses pecados, né? Todos lá, tem o orgulho, tem a luxúria, você tem a gula, a ira, né? Tá tudo lá dentro, né? Então, assim, são mais plataformas para que esses pecados se mostrem. Então, por isso que eu achei que talvez seria melhor a gente ampliar essa percepção e analisar os pecados capitais a partir do conceito de sociedade do espetáculo. Tá? O que é sociedade do espetáculo? Esse foi um termo inventado por Guy Debord, que é um filósofo, um cineasta francês. E o Guy Debord ele fala que a principal característica da sociedade do espetáculo é que as relações sociais são intermediadas pela imagem. As relações sociais são intermediadas pela imagem. Eu tenho uma citação aí no teu boletim. Se você quiser abrir e olhar, né, no teu boletim, é a primeira citação que aparece. E ele diz o seguinte, está lá do livro dele, Sociedade do Espetáculo. Ele fala assim: o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas a relação social entre pessoas mediatizada por imagens.
O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas a relação social entre pessoas mediatizada por imagens. A gente tem que entender o contexto que ele fala isso. O contexto é da Guerra Fria. Então você tem Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, e cada um criando um grande espetáculo através dos meios de comunicação em massa para poder justificar a sua ideologia. Qual que é a consequência disso? Segundo o Debord, as sociedades, né, os governos, eles criam esse espetáculo para poder, na verdade, gerar uma confusão entre aquilo que é realidade e aquilo que é ficção. E o objetivo, né, seria alienar a população. Na atualidade, eu creio que a gente vive uma hiper-espetacularização da sociedade. Palavra difícil. Hiper-espetacularização da sociedade. No sentido de que os produtores do espetáculo não são apenas a indústria do audiovisual, as grandes agências de propaganda, de marketing, mas os próprios usuários das redes sociais. Eles se tornam produtores do espetáculo. Como? À medida que eles transformam aquilo que é privado em público. Quando a gente transforma o privado em público, a gente está ajudando, a gente está colaborando a gerar essa sociedade do espetáculo. Não sei se você conhece uma influenciadora ou um influenciador digital, mas assim, a vida dessas pessoas é um inferno, cara, porque tudo é cenográfico, tudo é retocado por filtros, a vida perde a espontaneidade, passa a ser tudo roteirizado e até a linguagem da pessoa fica legendada. E aí, qual que é o resultado dessa hiperexposição? É aquilo que um outro filósofo, Byung-Chul Han, vai chamar de pornografização do mundo. Outra palavra difícil. Pornografização do mundo. Ou seja, é a segunda citação que eu tenho aí no boletim, né, que eu trago aí no boletim. O Byung-Chul Han fala que a falta de distância leva a que o privado e o público se misturem. A comunicação digital fornece essa exposição pornográfica da intimidade da esfera privada. Então, gente, pensando nisso, eu quero convidar você para ler comigo o texto de Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32, a gente vai ver a passagem depois que o povo sai do Egito e eles estão no deserto. A gente vai, ao longo, né, dessa temporada agora de Quaresma, acompanhar essa jornada do povo pelo deserto, o povo de Israel pelo deserto, para a gente ver como que esses pecados se manifestam na vida deles. Então eu vou ler aqui o texto de Êxodo 32. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: Tome uma providência. Faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas, e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu-o e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: Ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa para o Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Então o Senhor declarou: Vi como este povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado e eu lançarei contra eles a minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor, seu Deus. Ó Senhor, exclamou ele, por que estás tão irado com teu próprio povo que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte? Então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre o povo. Em seguida, Moisés se virou e desceu o monte. Trazia nas mãos as 2 tábuas da aliança que estavam escritas dos 2 lados, frente e verso. As tábuas eram obra de Deus. Cada palavra tinha sido gravada pelo próprio Deus. Quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou ao pé do monte.
Tomou o bezerro que havia feito e o queimou. Moeu até virar pó, jogou-o na água e obrigou os israelitas a bebê-la. Moisés viu que Arão tinha permitido que o povo se descontrolasse, dando motivo de zombaria a seus inimigos. Portanto, colocou-se à entrada do acampamento e gritou: Todos os que estiverem do lado do Senhor, venham até aqui, juntem-se a mim. E todos os levitas se reuniram ao redor dele. Moisés lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um de vocês pegue a sua espada e vão, e voltem de uma extremidade à outra do acampamento. Matem todos, até mesmo seus irmãos, amigos e vizinhos. Os levitas obedeceram à ordem de Moisés, e cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Então Moisés disse aos levitas: Hoje vocês se consagraram para o serviço do Senhor, pois lhe obedeceram, mesmo quando tiveram de matar seus próprios filhos e irmãos. Hoje vocês receberam dele uma bênção. Essa é a palavra de Deus. Hoje nós vamos explorar dois pecados capitais juntos, a luxúria e a ira. Por quê? Porque sexo e violência muitas vezes caminham juntos, principalmente na sociedade do espetáculo. É só você pensar nos filmes e séries que juntam sexo e violência, todos os realities que unem sexo com violência. A gente tem o Big Brother, por exemplo, né, que está passando. O que o povo gosta do Big Brother? O que a gente gosta de ver, né? A gente gosta de ver o povo se pegando, né? A gente gosta de ver o fogo no parquinho. Então, sexo e violência sempre caminham juntos. Só você pensar, por exemplo, nos games, né? Nos jogos de videogame. Sei lá, desde o PlayStation, que tem os jogos mais elaborados, o Xbox, até os joguinhos do celular. E isso sem contar a indústria pornográfica, né? Esses dias eu estava vendo uma reportagem que era o seguinte: uma menina e um menino de 13 anos de idade, eles tiveram a primeira relação sexual, e aí o menino ele enforcava a menina. Por quê? Porque ele pensou que o normal quando você tem uma relação sexual é você enforcar a mulher, porque ele aprendeu isso vendo filme pornô. Ou seja, sexo e violência caminham juntos. E o texto que a gente leu mostra isso. Parece que não, mas o texto mostra. E para ficar bem didático, a gente vai pensar em 3 pontos. Primeiro, a gente vai pensar o que é a luxúria, o que é a ira. Depois, como se parece na contemporaneidade. Em terceiro lugar, o que realmente precisamos. Então, em primeiro lugar, o que é? Bom, o texto começa falando da luxúria. E o que é a luxúria? Vamos lá, vamos lembrar. Então, Moisés está no monte lá conversando com Deus há muitos dias. As pessoas acham que ele morreu e pedem para Arão criar um novo Deus. Arão pega os brincos de ouro, e aí você me pergunta: nossa, pastor, como é que eles tinham ouro se eles eram escravos no Egito? Acontece, se você olhar o texto bíblico lá, você vai perceber que o ouro foi o despojo de quando eles saíram do Egito. Ou seja, quando eles estão saindo do Egito, Deus fala para eles: peçam aos seus senhores, aos seus captores, que eles deem para vocês ouro. E aí eles meio que, como o povo fazia na guerra, né, eles despojam a nação egípcia quando eles saem do Egito. Bom, Arão pega todo esse ouro, molda, ele confecciona, ele pega uma ferramenta e ele fabrica com uma ferramenta uma estátua, um ídolo, e ele dá uma forma de bezerro para esse ídolo. Por que um bezerro? Não tem muito consenso entre os teólogos, os estudiosos. Alguns falam que pode ser uma referência ao deus Apis dos egípcios, que era um touro. Outros falam do deus El, dos cananitas, que também tinha o formato de um bezerro. Mas o que a gente sabe é que o boi, o touro, o bezerro é símbolo de força e fertilidade. É só você pensar, por exemplo, que até hoje a gente tem lá em Nova York o touro, né, na frente ali de Wall Street, né, da Bolsa de Valores. Então você tem um grande touro. E aí o que acontece então? O povo, eles começam a festejar e eles perdem o controle. Versículo 6 fala: muitos comentaristas bíblicos dizem que a expressão farra tem um sentido de carícias ou toques íntimos. Tem uma ideia de jogo sexual por detrás. Essa palavra, por exemplo, é a mesma palavra usada lá na história de Abraão e a sua mulher Sara, quando eles estão peregrinando na terra de Canaã. Eles chegam numa cidade, lá num povo, e dizem que Sara, ela era muito bonita. E aí Moisés tinha medo que os homens daquele lugar matassem ele pelo fato dela ser muito bela.
Então ele pede para que ela fale para eles que ela é irmã dele. E isso é uma meia-verdade porque, na verdade, Sara ela é uma meia-irmã de Abraão, né? Só que aí o rei do lugar, ele vê um dia o jeito que Abraão toca Sara. E é essa palavra que é usada, e aí ele percebe que, na verdade, ela era mulher dele, esposa dele, ele questiona Abraão. Então, assim, outras versões da Bíblia vão traduzir farra de uma maneira mais branda, elas vão falar que o povo se levantou para se divertir. Mas mesmo assim, dá a entender que a festa ela saiu fora do controle. A Bíblia Mensagem, por exemplo, traduz de um jeito muito legal. Eles falam assim: e todos se sentaram para comer e beber, dando início à festa. E foi uma festa desenfreada. Agora, outra evidência que a gente tem de que a festa perdeu o freio total é o versículo 25, quando Moisés volta do monte, ele vê o povo, e o verso 25 diz: Moisés viu que Arão havia permitido que o povo se descontrolasse completamente, dando motivo de zombaria aos seus inimigos. O lance é o seguinte: numa tradução mais literal desse versículo, e a única Bíblia que traz isso é a versão corrigida, está escrito assim: e vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para a vergonha entre os seus inimigos. Ou seja, dá a entender que estava todo mundo peladão, né? E aí a gente entende que a festa passou do limite, virou um grande carnaval, virou uma rave, uma pegação total. E aí com isso você consegue entender melhor o que significa luxúria. Por quê? Por quê? Porque luxúria é um desejo desordenado, um desejo fora do controle. O problema não é o desejo sexual em si. A atração sexual é uma coisa natural. Segundo a Bíblia, é um presente de Deus. Deus, quando cria homem e mulher, ele vê que é muito bom o homem e a mulher, ele abençoa eles, fala, sejam fecundos, multipliquem-se. O problema é quando o impulso sexual se torna tão forte e determinante que o botão do bom senso ele é desligado e a pessoa é guiada por um único propósito. Que propósito é esse? Sentir prazer. É como um garanhão. Não sei se você já conversou com alguém que trabalha com cavalo, né? Eu tenho umas duas pessoas já que eu ouvi falando de cavalo. E só é o seguinte, cara, um garanhão, quando ele sente o cheiro da égua no cio, não tem cerca, não tem muro, não tem porteira que segura o cavalo de ir atrás da égua, né? Eu tinha um amigo que tinha um aras que disse que o cavalo lá ele chegou a dar coice e derrubar o muro, né? Para poder ir atrás da égua. E na Bíblia a gente tem alguns exemplos disso, né? De como que as pessoas elas perdem a noção, né? Quando elas são guiadas pelo desejo de sentir prazer. Você tem, por exemplo, a história da esposa de Potifar e José. José, filho de Jacó, né? Um dos patriarcas. Ele é vendido pelos seus irmãos como escravo no Egito, por isso que eles estavam no Egito até, né? Depois do povo de Israel. Mas na história de José, ele vai trabalhar na casa de um general, que é o Potifar, e diz que o José ele era um cara muito bonito. Tanto o rosto dele, o corpo dele, e aí a mulher do Potifar, ela começa a desejar José e tenta de qualquer jeito levar ele para a cama. E ele vai se recusando e tal. E aí assim, a coisa vai ficando assim, muito fora do controle, né? Ela não se importa se alguém vai pegar eles ou não e tal, e José vai evitando ela. Depois de tanto levar toca, ela fica com raiva de José e aí ela acusa ele de que ele tentou abusar dela, né? Só que, na verdade, ela que estava tentando abusar dele. A gente tem outra história, Davi e Betseba. Davi, rei de Israel, ele era um cara, tinha várias mulheres já, várias esposas. Um dia ele está no palácio, ele está caminhando no palácio, ele vê uma mulher tomando banho, uma mulher muito bonita. Ele pergunta quem é aquela mulher, falam que ela é casada com outro cara, um soldado que está na guerra. Davi manda buscar a Batseba para casa, dorme com ela, tem relação com ela, ela engravida. Aí para tentar disfarçar o filho, ele chama o marido da mulher de volta da guerra para que ele durma com a esposa dele. Só que o cara é tão fiel que ele se recusa a dormir com ela porque os companheiros de arma estavam lutando. E aí o que Davi faz? Davi manda ele de volta para a guerra, mas manda ele uma carta, né, para o comandante lá do exército falando que era para colocar ele no lugar onde a batalha era mais sangrenta. E aí o cara morre. Ou seja, ele planeja a morte do cara. E aí a gente tem uma terceira história ainda, que é um filho de Davi chamado Aminon, que diz que ele se apaixona por uma de suas irmãs, Tamar, uma meia-irmã, e ele fica tão apaixonado por essa irmã que ele acaba um dia levando ela para casa dele,
E aí ele dá um jeito, ele abusa dela, né? Ele estupra ela e comete um incesto. Só que o que acontece? A hora que ele acaba a relação, ele fica com um sentimento de culpa tão grande que ele manda ela embora. E aí a irmã fala assim pro irmão dela, fala, meu irmão, se você me mandar embora agora vai ser pior do que o absurdo que você fez, né? Então pede pro nosso pai para que você se case comigo. Pelo menos assim eu não vou ser tão humilhada, né? Só que ele não consegue olhar pra cara dela e manda ela embora. E aí essa menina entra numa depressão o resto da vida dela. Ou seja, eu sei que esses são exemplos extremos, mas mesmo no nível mais brando, a luxúria transforma o outro em objeto. Qual que é o objetivo? O objetivo é satisfazer o meu prazer. Você deseja o prazer mais do que a pessoa. A pessoa se torna apenas um meio para você poder sentir teu prazer. Então tem uma citação aí no teu boletim de um teólogo que ele comenta o seguinte: a luxúria é egocêntrica. Ela busca o próprio prazer físico sem nenhum compromisso ou cuidado com os outros. Ela faz da outra pessoa um instrumento para conseguir o que queremos. É um substituto para um verdadeiro relacionamento com a outra pessoa. Por que será que a indústria pornográfica é tão rica? A gente não sabe ao certo quanto que ela lucra, mas tem uma estimativa de cerca de 100 a 400 bilhões de dólares. É maior do que o PIB de muitos países. É porque o pornô ele oferece prazer sem conexão. E é isso que a luxúria faz. Tá, mas e quanto à ira? Vamos falar da ira agora. O que é a ira? A gente tem Moisés no monte, ele está em reunião com Deus, e Deus avisa ele, olha, volta que deu ruim. Deus diz, cansei, vou destruir tudo esse povo e vou começar com vocês. Só com você, Moisés. Versículo 10. Agora fique de lado e eu lançarei contra eles a minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Eu estava ouvindo um rabino comentando esse texto e ele disse que a gente poderia traduzir literalmente que Deus falou assim para Moisés: Moisés, me solta, Moisés, não me segura, deixa eu destruir o povo, me larga. E aí Moisés argumenta, ele negocia com Deus, ele conversa com Deus até que ele convence Deus. E o verso 14 vai dizer que Deus se arrepende. Só que aí Moisés desce do monte, ele chega no acampamento e aí ele vê a zona e ele fica ensandecido. Verso 19 fala assim: quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou ao pé do monte. Tomou o bezerro que haviam feito e o queimou. Moeu até virar pó. Jogou-o na água e obrigou os israelitas a bebê-la. Só que não parou por aí. Ele diz assim: olha, quem for de Deus cola comigo. E aí os levitas se apresentam, eram parentes de Moisés. Moisés fala assim: pega a espada e mata todo mundo, amigo, irmão, vizinho, pode passar o cerol em geral. E aí eu me pergunto o seguinte: o que aconteceu com o Moisés que estava argumentando com Deus para ele não destruir o povo? O que é que faz o cara que segura Deus para que Deus não destrua o povo, ele mesmo de repente se tornar o destruidor? E aí você começa a entender a ira. Assim como no caso da sexualidade, o problema não é a ira em si. A ira, ou até a raiva, é um sentimento muito natural. Ele emerge quando algo que é importante para nós se encontra sob algum tipo de perigo ou ameaça. Por exemplo, quando teu filho, tua filha faz uma arte tão grande que ele quase morre. O que você sente vontade de fazer? Você quer matar a criatura, né? Depois que passa o susto. Então é mais ou menos assim. O problema da ira não é a ira. O problema é o que ela vira depois. A Bíblia fala assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, você vai sentir raiva ou ira em algum momento. O problema é quando ela perde o controle. E aí, duas coisas geralmente acontecem. Ou ela vira uma explosão desordenada, um ataque de fúria, de cólera, ou, que eu acho que é pior ainda, ela vira um sentimento de amargura, de ressentimento. É aquela vingança que você vai cozinhando em banho-maria. O caso de Moisés foi de fúria e cólera, talvez até porque ele era levita, né? Por quê? Porque quando a gente olha para a história de Levi, que é o antepassado, né, de Moisés, Levi é um cara na Bíblia conhecido por conta da sua ira incontrolável. Quando Jacó abençoou seus filhos,
ele, antes dele morrer, tá lá em Gênesis 49, para cada filho ele dá uma bênção. E essa bênção meio que revela algo da identidade desse filho e meio que sela o futuro dele. E para Levi e o seu irmão Simeão, Jacó fala o seguinte: Simeão e Levi são irmãos, com as suas armas praticam violências. Não estarei presente quando fizerem planos, não tomarei parte nas suas reuniões, pois no seu furor mataram homens e por brincadeira aleijaram touros. Maldito seja o furor deles, pois é violento. Maldito seja a sua ira, pois é cruel. Eu os dividirei na terra de Israel. Eu os espalharei no meio do seu povo. Bom, para o pessoal neopentecostal, vamos falar que isso daí é maldição hereditária. Com um cara chamado Peter Scazzero, eu aprendi que a ideia por detrás, na verdade, dessa questão, dessas coisas de família, tem mais a ver com hábitos e comportamentos que são tóxicos e que vão meio que marcando, né, o jeito, o ambiente ali que a criança vive. A gente vai passando isso aí de pai para filho até que precise de alguém que quebre esse negócio. É como, por exemplo, na história do Hulk, né? Não sei se você conhece a história do Hulk, mas nos quadrinhos, o pai do Dr. Bruce Banner, na verdade, ele era um cara alcoólatra que tinha ataques de fúria quando ele bebia, e aí num desses ataques ele mata a mãe do Hulk na frente dele, e ele é uma criança, ele não consegue defender a sua mãe, e por conta disso, então, ele cresce com essa raiva reprimida dentro de si, porque, em outras palavras, era contra o próprio pai dele, né? E aí, o que é o Hulk? O Hulk, na verdade, é a raiva ou a ira do Dr. Banner personificada, né? É como se ela tomasse um corpo, e é isso que é a ira. E aí tem um monge chamado Anselm Grun, e essa é, acho que a última citação que a gente tem no boletim, que ele fala assim, a ira, o Grun chama de cólera, né? Então ele fala assim: a cólera é a agressão incontrolada. A pessoa, sendo incapaz de pensar com clareza, passa a ser dominada por ela. Na cólera, a pessoa não consegue mais distanciar-se daquilo que a feriu. A pessoa dá tanto poder à cólera que esta é capaz de persegui-la por toda parte. Assim, esteja onde estiver, a pessoa não está livre da cólera. É uma espécie de possessão. É uma espécie de possessão. Eu já ouvi relato de pessoas dominadas pela ira que dizem assim: pastor, eu não sei o que aconteceu, eu saí fora de mim. É como se eu fosse outra pessoa. Teve um cara que eu atendi uma vez que ele falou assim: cara, eu não lembro o que eu fiz. Tipo, é como se desse um apagão, e a hora que eu voltei a mim mesmo, já tava, né, a M feita, né, e já tava a bagunça feita, e eu não consigo lembrar o que eu fiz. E é muito o que acontece com o Hulk, né? Quando o Hulk vai embora e o Dr. Banner acorda, tá tudo destruído ao redor. E essa é a ira. Agora, o que eu acho mais interessante é a forma que essa passagem junta esses dois pecados, né? E isso leva a gente ao segundo passo aqui da nossa reflexão, que é como que isso se parece na contemporaneidade. Então, Freud percebeu que sexo e violência são duas energias que andam juntas. A energia ligada ao sexo, o Freud chamou de eros. Tem a ver com esse instinto de vida. Essa coisa que é agregadora, né? Esse desejo de agregar, de juntar, de criar vínculo. E a energia ligada à violência, o Freud chamou de thanatos, que no grego quer dizer morte. Então tem a ver com o instinto de morte, que é a ideia de separar. É a ideia de você tirar, né? De você cortar, certo? Então a gente pode olhar para essa passagem a partir dessa perspectiva. De um lado, você tem um povo liberal. A galera do sexo livre, Woodstock, meu corpo, minhas regras. E o que está por detrás disso? É muito eros, é muito desejo desordenado de vínculo. E por outro lado, você tem o povo consagrado, são os levitas, né? O pessoal do culto, santidade ao Senhor. E o que está por detrás disso? Muito thanatos, o desejo desordenado de pureza, de separação, né? No livro O Regresso do Peregrino, do C.S. Lewis,
ele vai também juntar essas duas posições para falar desses dois polos, só que ele usa a geografia. Então ele fala assim, você tem o norte, e no norte, o norte ele é frio, ele é sem vida, ele é ermo, ele é monocromático, e lá você tem pessoas rígidas, são pessoas ascéticas, puritanas, estoicas, nihilistas e extremamente violentas. Todas as pessoas do norte são violentas. É como o irmão mais velho da parábola do filho pródigo. E, por outro lado, você vai ter o sul. No sul, ele é quente, ele é pantanoso, ele é sensorial, ele é colorido, mas são as pessoas maleáveis, sensualistas, libertinas, sincréticas e extremamente luxuriosas. É como o irmão mais novo da parábola do filho pródigo. Agora, por que será que isso acontece? Por que esses dois parecem que estão sempre caminhando juntos? Eu creio que o problema está nas imagens que fazem a mediação do sagrado. O povo pede para Arão fazer um ídolo, e a palavra ídolo no grego quer dizer imagem. E ele molda um touro, né? Ele confecciona um touro. E o touro, a gente sabe, é o símbolo da vitalidade, da força, da fecundidade. E aí alguém já disse o seguinte, o problema dos ídolos é que nós moldamos os ídolos e depois eles nos moldam. Ou seja, dito de outra forma, você se torna parecido com aquilo que você adora. O bezerro representava a fecundidade. E aí o povo adora um bezerro, que é o símbolo da fecundidade. O que o povo faz? Se entrega numa farra sexual. Mas, e quanto à ira? Alguém está perguntando, né? E os levitas? De certa forma, Moisés também criou uma imagem mental de Deus que não correspondia com a realidade. Porque pensa comigo, por que será que Deus pede para Moisés soltar ele? Por que será que Deus fala para Moisés, Moisés, me solta, Moisés, me larga? Será que Moisés de fato tinha o poder de segurar a Deus? Alguém aqui é capaz de impedir Deus de fazer aquilo que ele quer? Eu acho que Deus, na verdade, estava querendo revelar para Moisés algo do próprio caráter dele. Que Deus sente mais prazer em perdoar do que em castigar. Que Deus é misericordioso, que ele é benigno, que ele é tardio em irar-se. Então ele fala para Moisés, Moisés, me segura, Moisés, porque ele queria que Moisés percebesse que aquilo era o que de fato Deus queria que acontecesse. Mas Moisés, sendo humano, sendo um levita, né, um cara de sangue quente, lembra que ele foge do Egito no começo, porque ele mata um cara, ele não consegue entender esse caráter de Deus. E aí ele se firma na imagem de um Deus que é um Deus punitivo, castigador, vingativo. Um Deus que é bom, mas se você vacilar, ele te manda para o inferno. E hoje, na sociedade do espetáculo, a gente vive a partir da mediação dessas duas imagens. De um lado, a gente tem uma cultura saturada por sexo, o que revela o nosso desejo incontrolável de vínculo, e aí a gente cria essa imagem desse Deus que parece que é um Deus também que é todo carente de vínculo, e que deseja tanto ficar com a gente que ele nem liga para a nossa maldade. Ele está nem aí para as coisas erradas que a gente faz, porque ele quer ficar com a gente. Mas, de outro lado, você tem também os defensores da moral, da família, dos bons costumes, o que revela um desejo incontrolável de separação, no sentido de separação do mal, de pureza, né? Só que, como isso é feito a partir de uma imagem errada de Deus, se manifesta de uma maneira violenta. E aí a gente tem então essa galera que é super radical, que adora esse Deus que é bom, mas que manda para o inferno, né, se você vacilar. E aí a gente acaba criando então essa imagem desse Deus que é tão imaculado que ele prefere exterminar para poder purificar. Um Deus que é obsessivo, um Deus que não suporta bagunça, sujeira, né? Ou seja, nós moldamos os nossos deuses e no final eles nos moldam. E isso leva a gente ao terceiro ponto, e esse é meu último ponto. O que realmente precisamos? Sabe do que a gente precisa de verdade? A gente precisa de um mediador melhor. Nas regiões mais primitivas, os ídolos eram essa imagem ou estátua que era um intermediário entre Deus e a humanidade, entre o sagrado e o divino. Mas Deus, o Deus da Bíblia, sendo totalmente outro, muito acima de qualquer outra coisa criada, ele nunca permitiu que fossem feitas imagens deles. Por quê? Porque a imagem, o ídolo diz, olha, Deus é isto.
Deus se parece com isso, e aí acaba colocando Deus dentro de um limite, dentro de uma caixa, uma moldura. Ao invés disso, o que Deus escolheu para mostrar quem Ele é sempre foi o ser humano. Por quê? Porque o ser humano foi criado à sua imagem e semelhança, ou seja, Deus escolheu como mediadores do divino pessoas, homens e mulheres nos quais Ele manifestou a sua graça e a sua natureza. Nesse sentido, Moisés era um mediador entre o povo e Deus. Ele tinha que fazer essa ponte, essa conexão, tanto entre o vínculo que Deus quer estabelecer, quanto na separação daquilo que é ruim, aquilo que é errado. E aí, Moisés, ele pede para Deus, Deus, não destrua o seu povo. Moisés, no papel de mediador, ele pede, não destrua o seu povo. Seja gracioso, seja misericordioso. Lembre-se das promessas que o Senhor fez aos nossos antepassados. Mas, como ele era humano, como ele era falho, ao invés dele refletir o caráter de Deus, ele assume essa imagem distorcida. E aí ele acaba encarnando a ira de Deus. E é por isso que a gente precisa de um mediador melhor. E esse mediador é Jesus Cristo. Jesus é totalmente humano e totalmente divino. E só ele consegue refletir o caráter de Deus de uma maneira que nenhuma outra pessoa conseguiu. Então, por exemplo, eles pegam uma mulher pega em adultério. E aí chegam para Jesus, olha, ela praticou o pecado da luxúria. Jesus olha para o pessoal e fala, tá, quem não tiver pecado atira a primeira pedra. E aí para a mulher ele fala, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai embora e não peques mais. Tem Tiago e João, dois discípulos de Jesus que são dominados pelo pecado da ira. E aí eles estão caminhando, o grupo de samaritanos trata eles mal. E eles falam assim, Senhor, o Senhor quer que a gente ore para que caia fogo do céu e acabe com eles? E aí Jesus olha para eles e repreende eles. Fala, vocês estão ficando loucos? Vocês não sabem de que espírito vocês são. E Jesus apelidou eles de filhos do trovão. E eu acho que foi um jeito que Jesus achou de zoar mesmo com eles, assim, para poder amansar esse jeito impetuoso deles. É por isso que Jesus é um mediador melhor. Ele é misericordioso e gracioso, mas ele não é condescendente com o pecado e ao mesmo tempo ele não se deixa dominar pela ira. Como ele faz isso? Acontece que quando Moisés está intercedendo pelo povo, esse versículo não está no boletim, é o 31 e 32, ele fala assim, que pecado terrível este povo cometeu. Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoes o pecado, do contrário, apaga meu nome do registro que escreveste. Moisés pede para Deus perdoar o pecado do povo. Do contrário, que o nome dele fosse riscado do livro da vida. Ou seja, Moisés pede para Deus que Deus o matasse se ele não perdoasse o pecado do povo. Mas Moisés continuou vivo e o povo morreu. Jesus intercedendo em nosso favor, ele diz a mesma coisa, ele fala que pecado terrível eles cometeram. Eu te suplico que o Senhor lhes perdoe o pecado, ou então que me mates. Só que ele morreu. Ele morreu por nós, no nosso lugar, para que nós pudéssemos viver. Como você pode então se livrar da luxúria? Gente, eu não quero ser simplista, mas em última análise, o vínculo e a aceitação que você busca, o amor que você quer e que você procura, muitas vezes através do sexo, em última análise, só pode ser encontrado em Deus. Você consegue perceber isso? Porque a gente procura tanto assim ser aceito, ser amado, ser querido, ser desejado, mas só Deus consegue olhar pra gente desse jeito. E o melhor exemplo que eu tenho é Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um cara extremamente luxurioso na vida dele. Ele saiu com muitas mulheres na sua infância, teve muitas mulheres. E tinha uma vida bem desregrada. E aí, quando ele começa o processo de conversão dele, não foi assim de uma hora para outra, mas chegou uma hora que ele começou a orar assim, Senhor, me faz puro, mas não agora. Ou seja, deixa eu aproveitar um pouquinho mais, né? Me faz puro, mas deixa eu curtir um pouco mais. E aí, Agostinho entendeu o seguinte, que ele só foi capaz de largar os amores menores, que era o amor que ele tinha pelas mulheres, né? Quando ele se entregou por esse amor que ele tinha por Deus. Quando ele encontrou aceitação e desejo, né? E amor mesmo em Deus. Aí ele conseguiu abrir mão desses outros amores menores. É assim que a gente vence a luxúria.
Como você se livra da ira? Será que todo esse ressentimento, essa mágoa, essa explosão de fúria, não é porque você sente que algo que você ama está sendo ameaçado? E aí você fica inseguro, você fica insegura, com medo de perder alguma coisa que é importante. E aí, no ímpeto de preservar, você vai se tornando agressivo para poder tentar afastar a ameaça. O melhor exemplo que eu tenho é o apóstolo João. Como eu falei, ele era o filho do trovão. Só que quando ele está velho, ele escreve uma carta, né? Tá lá na Bíblia, a primeira carta dele de João, né? Ele fala assim no meio da carta que o amor verdadeiro lança fora o medo. O amor verdadeiro lança fora o medo. Ou seja, a menos que você descanse na cruz, naquilo que Jesus fez, o pecado não vai perder sua força. A grande questão é que a mediação de Jesus não é apenas uma coisa que a gente acredita. A gente precisa viver e praticar no nosso dia a dia. A gente só faz isso através das disciplinas espirituais. Então eu queria deixar uma sugestão para você. Se você tem lutado contra a luxúria, eu queria deixar para você um desafio, que você possa se esforçar para desenvolver vínculos com pessoas de verdade, gente real, passar tempo com gente e abrir mão de ficar só na fantasia. Isso vai formar um novo hábito no teu coração, para que você consiga se desapegar dos amores menores e se apegar em amores verdadeiros, amores reais que vão te conduzir até Deus. Agora, se você está lutando com a tua ira, com a tua raiva, o exercício é o seguinte: converse com a tua ira. Pergunte para ela, do que você tem medo? Tá com medo de perder o quê? Tá com medo de ser prejudicado em quê? E assim você vai ter discernimento para você conseguir lidar melhor com a tua raiva, com a tua ira. Então é isso, que Deus possa te abençoar e que você possa superar tanto a luxúria quanto a ira. Vamos orar? Senhor, tua palavra foi pregada, meu Pai, ela foi lida lá atrás. Eu peço a Deus que o Senhor ilumine, meu Pai, mente e coração. Peço a Deus que o Senhor conduza a gente, meu Pai, nesse tempo de quaresma, Deus, a nos tornarmos, meu Pai, discípulos de Jesus Cristo, ó Pai. Pessoas nos quais o teu caráter, ó Deus, é formado, ó Pai. Purifica a gente daquilo que está errado, ó Pai, daquilo que está ruim, meu Deus. E para que a gente possa lidar com a luxúria, lidar com a ira, meu Pai, do jeito certo, ó Pai. Reeducando, ó Deus, essas energias, meu Pai. Reeducando, meu Pai, esses desejos que a gente tem, meu Pai. Desejo de vínculo, ó Pai, desejo de pureza, para coisas que realmente são boas, meu Pai. Coisas que de fato precisam, meu Pai, que essas energias sejam empregadas. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.